Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, esclarecendo a questão entre discípulo e apóstolo. E nós podemos observar, eu cito para você, se quiser conferir, o livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 7, quando José, ao encontrar com os irmãos, ao os reconhecer, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós. Então, José foi um enviado de Deus para abrir os caminhos do povo de Israel lá no Egito, onde ele foi primeiro-ministro, primeira pessoa, representante direto do faraó no Egito. No Êxodo 3, versículo 10, Moisés recebe a voz de Yahvé dizendo: Vai, pois, e eu te enviarei ao faraó para fazer sair do Egito o meu povo. Então Moisés não era um discípulo de Deus, mas um enviado. José, outro enviado. Quando Moisés pergunta, quando eu chegar lá, que eu perguntar ao faraó como é o seu nome, ele diz: Erie, Achê, Erie. Diga para ele: Erie me enviou até vós. Eu sou um enviado de Deus. Então, observe que tem muito isso, como eu já li o profeta Isaías no capítulo 6, versículo 8, e Isaías 19, 20, ele profetiza o seguinte: Yahvé lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará. Então, o próprio profeta Isaías, ao falar, ao profetizar em torno ou a respeito do Messias, ele fala como um enviado de Deus. Então não podemos chamar esses homens de apóstolos, ou desculpe, de discípulos, mas de apóstolos no grego ou enviados em hebraico. O Jeremias 26, 12 diz aqui: o Senhor me enviou a profetizar. Olha aí. O Senhor me enviou para quê? Para que eu viesse chamar a atenção do povo, para que eles se voltassem para Deus e para a sua mensagem, como o próprio João no deserto faz isso, referindo-se à chegada de Jesus. E o Malaquias 3:1 diz assim: Eis que enviarei, olha aí, o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim, que ele está se referindo ao profeta Elias, que veio preparar o caminho diante de Jesus, e que Jesus, se referindo-se a João, ele reforça esse conceito. O que foste ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Não. Um homem vestido de linhos de púrpura? Também não. Que os homens vestidos de linhos de púrpura estão nos palácios e não no deserto. A quem foste que veio? Um profeta? Olha aí. Eu vos digo que é muito mais que um profeta, um mensageiro de Deus, está vendo? Um enviado de Deus. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João, e Jesus ainda coloca ele como o maior mensageiro entre os judeus, o maior enviado. Tá certo? Então, o termo mais correto é que Jesus não teve discípulos, ele teve enviados. Você tem ainda, eis que vos envio, Mateus 10, 16, depois que Jesus escolhe os seus discípulos, ele diz: eis que vos envio como ovelha entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como eu já falei no final da nossa primeira parte do programa. Isso está citado em Mateus 10, 16. E Mateus 11, 16 e 17, vem agora, meu caro telespectador, meu caro irmão que nos assiste, esse desabafo de Jesus. A quem comparar esta geração? Ela é como crianças que, sentadas nas praças, interpelam-se mutuamente uma à outra, dizendo: nós tocamos flautas para vós e vós não dançastes. Cantamos lamentações e não lamentaste. Que coisa mais sem expressão isso que Jesus está colocando. Não é? Como entender
essa colocação de Jesus. É que nós ainda somos muito criança, muito inocente. A gente se perde com bobagem, com reclamações inúteis. Qual é o valor que tem, se a gente for olhar literalmente, uma criança dizer para outra, toquei flauta e você não dançou. Nós cantamos lamentações e você não chorou conosco. Quer dizer, nós sempre cobramos dos outros uma posição que muitas vezes nós mesmos não temos. Mas Jesus dá a explicação e justifica muito bem no mesmo capítulo 11 de Mateus, versículo 18 e 19, quando ele diz assim: veio João, que não come nem bebe, e dizem que ele tem um demônio. Depois veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e um beberrão. Ora, amigo de publicanos e pecadores. Então o povo condena, fala de qualquer maneira. Isso é muito, eu me lembro muito do nosso humilde trabalho que a gente faz com toda boa vontade, de trazer para você algo que possa lhe libertar de preconceitos, de dogmas, da ideia de castigo, pena eterna, inferno eterno. E quando a gente diz que não é assim, você fica com raiva. Parece até que você quer realmente que exista inferno, que exista... É como Jesus coloca. Falaram de João, dizendo que ele tinha um demônio porque ele não comia nem bebia. Vivia se alimentando de gafanhoto, mel silvestre no deserto. Depois veio Jesus, que sentava com publicano, com meretrizes, e disse que ele era glutão e beberrão. Mas aí Jesus fecha a questão dizendo, mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Em outras palavras, as obras de Jesus foram superior a qualquer explicação, a qualquer coisa. Ele curou, amou, ensinou, confraternizou-se, auxiliou e disse aquela famosa frase, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Confiemos nisso, entreguemos a sua infinita misericórdia e com certeza Ele estará conosco sempre. Não saia daí, que nós temos, num minuto, estaremos de volta na terceira e última parte do nosso programa. Até já.